Olha, a gente acha que entende bem o que é a gula, mas e se a forma mais poderosa dela não for o excesso, e sim uma estratégia secreta, uma tática psicológica tão bem bolada, tão refinada, que a vítima nem percebe que é uma vítima? Vamos dar uma olhada de perto nessa estratégia. Pensa rápido. O que é gula? Provavelmente a primeira imagem que vem na cabeça é aquela clássica, né? Alguém comendo, bebendo, sem controle nenhum, o vício do exagero, do demais. Mas será que é só isso mesmo? Será que a história termina aí? Pois é, a resposta parece óbvia demais, né? Gula é quantidade, é exagero. Fim de papo. Só que, e se isso for só a pontinha do iceberg? E se a forma mais eficiente, digamos assim, da gula for algo que a gente nem reconhece como gula? E olha só essa citação, forte, né? Ela vem de uma fonte bem peculiar. São as cartas de um demônio veterano, um tal de Fitafuso, para o sobrinho ele. E para esse Fitafuso achar que a gula é um vício qualquer, sem muita importância, é um erro de amador. Ele basicamente nos convida a olhar com mais atenção. Então é isso. A nossa análise de hoje é toda baseada nessas táticas do Fitafuso. Ele revela uma coisa impressionante, que a grande estratégia, a grande virada do jogo foi justamente desviar a nossa atenção do poder real da gula. Como? Focando em uma abordagem muito mais sutil e, olha, perigosamente moderna. Ok, então vamos começar com o básico. Essa aqui é a gula que todo mundo conhece, a gula do excesso. O Fitafuso, na verdade, vê isso quase como uma distração. É tipo uma caricatura, sabe? Algo pra gente olhar e não perceber a armadilha de verdade. Ela é barulhenta, óbvia, e justamente por ser tão óbvia, ela é menos perigosa pra quem tá um pouquinho mais esperto. Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. O Fitafuso revela que a estratégia mais eficaz, bom, ela não tem nada a ver com quantidade, é a outra coisa. Uma abordagem que a vítima, coitada, nem sonha que é um vício. E para deixar isso bem claro, o Fitafuso usa um estudo de caso que é perfeito. Ele fala da mãe do paciente que o sobrinho dele está tentando corromper. Para todo mundo, ela é uma mulher super moderada. Mas, na verdade, ela é o exemplo ideal dessa tática nova em ação. E o mais genial disso tudo, pelo menos na visão do Fitafuso, é que a mulher não faz a menor ideia de que tem esse vício. Ela se acha super regrada, talvez até meio austera, porque a sensualidade aqui não é sobre comer demais, entende? É sobre uma exigência constante e muito, muito precisa. E essa fala dela ilustra o método de um jeito brilhante. O pedido parece tão modesto, né? Quase um sacrifício. A frase-chave é essa: tudo o que eu quero. A pessoa pede pouquinho, mas exige que seja exatamente do jeito dela. E com isso, ela coloca um peso, um fardo silencioso em todo mundo ao redor. E aí, aquele pequeno desejo vira um ciclo destrutivo. Essa exigência por uma perfeição que, vamos combinar, é quase impossível de alcançar, leva a um desapontamento diário. E o resultado disso? Um mau humor constante. Um humor que vai envenenando o ambiente e, no final das contas, afasta todo mundo. E é aí que o Fitafuso finalmente dá um nome para essa estratégia. Ele chama de gula da delicadeza, e ele considera uma obra-prima. Por quê? Porque ela se disfarça de virtude. A pessoa se sente super controlada, cheia de temperança, quando na verdade ela está sendo totalmente dominada pelo próprio paladar. Essa comparação aqui resume bem a genialidade da coisa. De um lado, a gula do excesso, que foca na quantidade e faz a pessoa se sentir culpada. Do outro, a gula da delicadeza, que foca na exatidão e faz a pessoa se sentir virtuosa, cheia de temperança. Uma é escancarada, a outra é super sutil. A arma de uma é o exagero, a da outra é a exigência. Uma exigência que não dá trégua. A autoilusão aqui é a peça-chave. A mãe inventa justificativas, né? Diz que é para evitar o desperdício ou que a preocupação dela com a comida perfeita é um ato de amor pelo filho. Mas, como o próprio Fitafuso aponta, a realidade é outra. Essa exigência toda sempre foi uma fonte de estresse, de desconforto para o filho, e não de carinho. Mas essa estratégia é bem flexível, viu? O Fitafuso explica direitinho como adaptar para um perfil diferente. Se a isca para a mãe era essa falsa modéstia, para os homens, a porta de entrada é outra coisa. Simples assim. Para os homens, a isca é a vaidade. E a progressão é a mesma. Sutil, mas implacável. Começa com a vaidade, sabe? Querer ser visto como um especialista, um conhecedor. Daí isso vira um hábito, uma necessidade de ter sempre o perfeito. E o resultado final é exatamente o mesmo da mãe.
uma irritação profunda toda vez que esse pequeno prazer é negado. E agora? Agora a gente chega no coração de toda a estratégia. Porque o fitafuso revela que focar na comida, no chá, no vinho, é um erro. Tudo isso é só um meio para chegar num fim muito mais importante. A comida, a bebida, nada disso importa. É irrelevante. Poderia ser qualquer coisa. São só a isca, a ferramenta para cultivar o verdadeiro prêmio. E qual é o prêmio? Uma dependência psicológica que vai, aos poucos, condicionando a alma da pessoa. Então, o ponto crucial é esse aqui. O objetivo número 1, o grande final, é criar um estado mental em que negar qualquer prazerzinho, por mais bobo que seja, cause irritação, mau humor, impaciência. E é aí que o estrago de verdade acontece. Porque no momento em que essa irritação vira a resposta padrão para tudo, outras coisas, virtudes muito mais importantes, ficam vulneráveis. A caridade, o senso de justiça, a obediência a algo maior, tudo isso pode ir pelo ralo por causa de um ovo que não estava no ponto certo. E o fitafuso fecha o raciocínio com uma frase que é poderosa. Basicamente, ao controlar a reação de uma pessoa quando um pequeno prazer é negado, assume-se o controle das virtudes mais profundas dela. A batalha, no fim, nunca foi sobre comida. Sempre foi sobre controlar a alma. E a arma para isso? A irritação. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Claro, a análise do fitafuso é sobre uma tática fictícia, demoníaca, mas a psicologia por trás disso é assustadoramente real. Quais são as nossas pequenas exigências? Aquelas coisinhas inofensivas que, quando não são satisfeitas do nosso jeitinho, tiram a nossa paz e acabam afetando coisas muito maiores. A resposta, para cada um, pode ser bem mais reveladora do que a gente imagina.